ao Senhor, juntamente com você que está aí dentro de casa, que Deus possa nos abençoar. Vamos orar para começar. Amém. Soberano Deus eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Sua presença para pedir, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Papai querido, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, a cada família que está aqui. Deus, nós somos gratos por essa oportunidade por estarmos mais um dia diante da Tua presença. Senhor, fala conosco, abre nosso entendimento, Senhor, que nós possamos a praticar a Tua palavra, Papai querido, a praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoe, Deus, e aí que venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, Papai querido. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Adoramos, Senhor. Declaramos que o Senhor é Rei, que o Senhor é a majestade, o Senhor é o nosso Deus. Nós temos declarado todo o Teu poder. Declaramos a nossa adoração a Ti, a honra e a glória, a majestade que estão diante de Ti, Senhor. Como nós amamos o Senhor, como nós amamos a igreja, como nós amamos uns aos outros. É um privilégio viver entre a igreja, viver debaixo da unção do Espírito Santo, viver uns com os outros, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Isso é um privilégio, Senhor. Tantas pessoas cegas, tantas pessoas perdidas, mas nós, graças ao Teu nome, graças ao Teu sacrifício, nós fomos libertos do lamaçal de pecado, nós somos retirados do charco do lodo, nós somos retirados do pecado, nós somos transportados das trevas para o reino da luz, e nós te glorificamos, Senhor, a cada dia por isso, e queremos te adorar, queremos render a Ti. Então recebe toda a nossa adoração em nome de Jesus, e cada pessoa que está aqui nessa sala, da igreja que está lá em Santa Rita, do restante dos irmãos que estão lá, e da igreja que está nascendo nessa cidade, nós já podemos ver, Senhor, um local nessa cidade cheio de filhos de Deus, adorando ao Senhor, porque a intenção é essa, é criar uma comunidade de discípulos, de servos de Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu padrão, pessoas que estão na igreja original, na igreja segundo o coração de Jesus, aquilo que Jesus sonhou. Não foi com uma religião ou com uma denominação, mas foi com pequenos cristãos reunidos como servos de Deus, operando maravilhas no poder do Teu nome. Nós queremos Te adorar, Senhor. Vamos levantar nossas mãos, renda o Teu coração, erga os Teus olhos ao céu e adoremos a Ele. Anjos proclamam a Tua majestade. Aleluia. Prostrados aos Teus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando o Santo. Sua glória descerá, Sua glória descerá, e sobre a terra se espalhará uma só voz cantando, Te entronizando, Santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória.
só voz cantando, te entronizando, Santo, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória, e declaramos Santo, 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 aleluia, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória. Nós declaramos aleluia. O céu declara aleluia, a igreja declara aleluia, os anjos proclamam aleluia, toda a terra declara aleluia, a noiva declara aleluia, todos os filhos de Deus espalhados pela terra declaram aleluia. Para a tua vida nós declaramos aleluia, Santo, tu és santo, Senhor, tu és santo, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória, Santo, 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 declaramos juntos, Santo, Santo, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória. Declaramos Santo, poderoso Deus, eterno, que há de vir em glória. Nós oramos pela manifestação do Espírito Santo, não só aqui na minha casa, mas essa glória que está descendo do céu e enchendo essa sala. Eu peço a Ti, Espírito Santo, o Senhor que convence da justiça, do pecado e do juízo. Eu peço a Ti, Espírito Santo, convence os corações, porque o homem não precisa ficar livre apenas do coronavírus ou apenas do câncer, da AIDS. Há uma doença maior do que essa, chamada alma perdida, chamada pessoas que estão nas trevas.
Há uma doença pior do que essa chamada falta de conhecimento de Deus. Pessoas que estão em uma situação pior do que ter um câncer, uma AIDS, é não ter o seu nome escrito no livro da vida, porque Jesus vai vir buscar cada ser humano que se converter, cada pessoa que receber Jesus, e nós entendemos que a missão nossa não é apenas abrir mais um salão e colocar uma placa com o nome ali. Não, a nossa missão é levar o Evangelho para que cada criatura ouça a palavra, para que cada pessoa ouça a palavra de Deus, a mensagem da cruz, se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Esse é o sonho de Cristo, é o sonho de Jesus, gerar um povo que é o seu porta-voz, que é a voz que clama no deserto, declarando: preparai o caminho para o Senhor. Nós somos o João Batista dessa época, nós somos aqueles que estão preparando não agora a primeira vinda, mas a segunda vinda do Senhor nessa terra. Nós somos o João Batista de 2020, nós somos aqueles que estamos anunciando: preparai o caminho para o Senhor, porque certamente Ele virá. As pessoas estão comprando, estão vendendo, estão fazendo tantas coisas, preocupadas com tantas as coisas, mas não sabem que tem algo maior que precisa se preocupar: a sua salvação. Esse mundo vai passar, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam vão permanecer eternamente. E nós queremos, Senhor, não somente que nós, mas queremos nossos parentes. Nós estamos na igreja, mas talvez nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos não estão. E nesse momento eu quero aproveitar que estou aqui com a igreja reunida, com os irmãos reunidos, e quero profetizar sobre a família deles, quero profetizar sobre as células que vão se abrir, quero profetizar, Senhor, sobre a cidade de Santa Rita, sobre a cidade de Conceição dos Ouros, declarando: a salvação está nesse lugar, o ano aceitável do Senhor, porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas, de aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, a abrir as cadeias, a quebrar as correntes e a declarar: esse é o ano aceitável do Senhor. Como igreja, nós não queremos apenas ir para um lugar, para um galpão e cantar, nós queremos trazer a sua glória, nós queremos declarar: Pai nosso, venha o teu reino sobre essa cidade. Como igreja, nós declaramos: Senhor, abençoa o vizinho da frente, o de trás, da esquerda, da direita, essa rua, essa cidade. Nós declaramos, Senhor, que através das células nós vamos conquistar a cidade, nós vamos conquistar Santa Rita, Conceição dos Ouros, e pelo poder do Espírito Santo, porque nós queremos o seu poder. Vem, Senhor, derrama a tua glória nesse momento sobre essa cidade. Em glória. Enquanto nós declaramos, o Senhor vai operar. Eu creio, Senhor, Santo, amém. Paz do Senhor. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão bem? Está bem, Elisa? Está bem. Então, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor nesse culto. Está no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos começar por ele. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. Mas eu quero encorajar os irmãos, eu quero edificar você. Eu creio que a sua vida vai mudar depois disso aqui. Amém. João capítulo 20, versículo 21. Versículo 21 e 22. 20, 21, já estou até marcado. Capítulo 20, verso 21 e 22. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Está escrito aí. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Amém. Amém? Amém. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Amém? Amém. Esses dois textos aqui para a gente começar. Então, hoje eu quero falar sobre os dons do Espírito. Dons, por isso que eu queria um pouquinho mais tempo para a gente falar sobre os dons do Espírito. Uns querem os dons, outros têm medo dos dons. Em alguns lugares os dons são fechados numa caixa, e em outros lugares os dons são colocados e usados de forma bem sem diligência, visando lucro.
os dons são usados de forma errada, muitas vezes. E tem gente que vive, só quer os dons, né? Pessoas que, se não tiver uma manifestação de algum dom, ele acha que não é de Deus. E quem não recebeu uma profecia em certo culto, ele também acha que Deus não falou com ele. E, por outro lado, tem pessoas que não creem em profecia, em dons, e os dons estão trancados. Na verdade, é a Bíblia que diz isso, não dá para a gente ler tudo aqui hoje, mas o próprio Jesus, a própria palavra diz que aquele que desceu ao mais profundo dos lugares, a saber, o Hades, né? Jesus desceu até o Hades e tomou as chaves do diabo, né? Hoje ele tem poder sobre a morte, sobre o inferno, amém? E ele subiu aos céus. O mesmo que subiu aos céus também deu dons aos homens. E a gente vai ver que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, nós temos os dons espalhados. E tem outros dons que a gente vai ter os 7 espíritos, que aqui já ouviu falar dos 7 espíritos de Deus. Mas peraí, Deus não tem só um espírito? E esses 7 espíritos? Não, são 7 manifestações de um mesmo espírito. Né? Não dá tempo de ler tudo aqui também, porque senão o conteúdo vai ficar muito grande. Mas o dom de conhecimento, sabedoria, são esses espíritos que nós temos. Então, quando você recebe Jesus, você não apenas recebeu e foi salvo. Você agora vai ser capacitado para uma obra. E essa capacitação vem do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui que Jesus, como homem, precisou do Espírito Santo. E isso é um grande exemplo para nós. Então, o único jeito de a gente operar as maravilhas é no poder do Espírito Santo. Então, Jesus andava debaixo da unção do Espírito Santo. Abre para mim lá em Atos 10, verso 38. Nessa ocasião aqui, vai abrindo aí, deixa marcado, de João 20, 21, verso 21 e 22, Jesus, ele depois de ressuscitado, ele entra dentro da casa, né, já com o corpo glorificado, e ele diz: paz seja convosco. Aí ele já dá um recadinho: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E eu também estou mandando vocês no meio de lobo, como ovelha no meio de lobo. Em outra parte ele fala isso para os apóstolos. Então a gente fica: puxa, mas como é que eu vou? Ele é Jesus, mas eu sou quem? Eu sou o César. Eu sou só eu. Como é que eu vou? Assim como o Pai me enviou, ele também está enviando a nós. E a gente acha também que ele está enviando apenas pessoas específicas. Só algumas pessoas que ele está enviando. Só pastores, só apóstolos, só mestres, só algumas pessoas selecionadas na terra que vai ser enviada. Mas não é. A pessoa que for cheia do Espírito, essa será enviada. Não é somente um, é toda a igreja. A igreja é um corpo e toda a igreja fala. Todas as partes do nosso corpo têm uma função. Assim a igreja também, cada um tem a sua função. Debaixo da unção do Espírito Santo. Achou aí Atos 10, verso 38? Alguém quer ler para mim de voz bem alta, para sair no vídeo aí? Atos 10, verso 38, sem confusão, porque senão a gente não entende. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Legal. Pedro estava explicando aqui sobre... Ele foi para uma casa de um homem chamado Cornélio, que era centurião. Ele entra na casa e ali ele tinha convidado todos os familiares e amigos ao redor, né? Encheu a casa dele. Quando Pedro chegou, a casa estava cheia. E ele começou a pregar. Aqui no verso 34, então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e é aceitável. Porque o Pedro era judeu e o Cornélio era romano. Então a primeira coisa que ele ficou pasmo ali, é que quando ele estava pregando, vai para frente você vai ver, que o povo começou a ser cheio do Espírito romano. Mas gente que não tinha ido para a igreja, gente que não tinha batizado, gente que não tinha outro tipo de adoração. Com certeza em Roma eles eram idólatras. Mas por causa da palavra, começou a penetrar dentro do Espírito, já havia uma conversão, eu creio. E o Espírito foi derramado antes mesmo que ele colocasse a mão na pessoa, porque o normal era isso, eles impunham as mãos, as pessoas eram cheias. Mas ali não aconteceu, nem a mão ele colocou, ele estava pregando ali, daqui a pouco o povo começou. Gente, eu não terminei aqui o esboço ainda, deixa para cair depois.
Não, o povo já foi sendo cheio do Espírito. E o que você entende por ser cheio do Espírito? Alguma manifestação naquela casa aconteceu. Eu tenho certeza. Uns falaram em línguas, talvez algum começou a profetizar, mas o Espírito foi derramado naquele lugar. Amém. Amém? Mas e por pessoas ignorantes até então. A palavra chegou e conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade os libertará. A palavra, ela se manifestou naquele lugar, como a Bíblia diz, é uma espada de dois gumes, ela tem dois cortes, ela corta na ida e corta na volta. Então essa palavra entrou e penetrou no coração daquelas pessoas ao ponto de elas serem batizadas com o Espírito. E ele continua explicando aqui, então chega no verso 37 e ele diz: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Ele está falando sobre Jesus e a história de Jesus e João Batista, como ele chegou no Rio Jordão e Jesus desceu nas águas e após ser batizado por João, uma pomba, em todo lugar a gente vê poder como fogo, né? Como fogo. Mas em Jesus foi como pomba, né? Eu não sei explicar isso, mas cada situação é uma situação na Bíblia. E sobre Jesus foi como córpora, como pomba, pousou sobre ele. E o céu se abriu, amém? O céu se abriu aonde ele estava sendo batizado, talvez, não sei se o tempo estava fechado, mas se o tempo abriu, o céu se abriu, é porque devia ter nuvens. Talvez o tempo não estava muito bom, e o céu se abriu, uma luz brilhou sobre Jesus e uma voz foi ouvida do céu: esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então naquele momento eu creio que Jesus foi batizado no Espírito Santo. Mas Jesus é o próprio Deus, para que ele precisa ser batizado no Espírito Santo? O que ele disse para João Batista? O Batista falou: Senhor, o Senhor vem até mim, eu que tenho que vir até o Senhor. Em outras palavras, o Senhor que tem que me batizar, não eu batizar o Senhor. E Jesus fala assim: por ora, faça a justiça de agora. Faça o que tem que ser feito. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Ele veio como homem e ia se submeter a tudo que o homem se submete. Amém? Eu quero construir uma base. Vamos um pouco meio tijolinho. Eu quero construir na sua mente, você que está em casa também, um entendimento correto disso. Que o Espírito Santo não é só chegar na igreja e cair no chão, estribuchar e rolar para lá e para cá. Tem uma base. Tem uma base, tem um porquê. Não é só para rodar. Não é só para falar em línguas na igreja e o fogo desceu lá, nós estamos cheios do óleo. Não é só para isso. Existe um porquê do Espírito Santo ser derramado. O próprio Jesus precisou ser batizado com o Espírito. Quando ele entrou nas águas, está batizando nas águas. A gente faz isso na igreja até hoje. A pessoa recebeu Jesus, para concretizar, a gente fala para ela: você quer se batizar nas águas? Porque para matar o velho homem, Jesus precisava matar, ele tinha pecado. Por que precisava ser batismo? O batismo significa isso, é morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Mas Ele era o próprio Cristo, ele precisava, o velho homem dele, ele tinha tido um velho homem? Não. Jesus era sem pecado, sem mácula. E ele foi batizado, submetendo às mesmas leis que nós, e depois o Espírito Santo desce sobre ele. Sobre ele quer dizer então que o Espírito Santo, então, a partir daquele momento, o tomou. Então, ele precisava de conhecimento? Em tese não. Mas como homem, ele precisava. Daqui a pouco você vai entender um pouco mais. Então, no versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Alô? Deu para entender já um pouquinho ou não? Por que ele fez o que fez? Porque Deus estava com ele. Ele não fez sozinho. Ele era ungido com o Espírito Santo, e recebeu o poder do Espírito Santo para fazer o que ele fazia. Ele foi preciso ser cheio. Amém? Você entende por quê? Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, mas esse negócio de ser cheio não é para mim não. Já escutei isso. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo não é para mim. É muito barulho, eu não gosto muito. Eu gosto muito da palavra. Gosto muito de conhecer, de fazer. Amém. Mas você conhece tanto, que esqueceu de ler isso aqui. Se você conhece mesmo, você vai entender que é necessário, é vital. Alguém que não é cheio do Espírito Santo é morto ainda. Alguém que não é cheio do Espírito Santo, ele ainda não recebeu a vida manifesta de Cristo. E não quer dizer que ele não é salvo, porque ele aceitou Jesus, ele é salvo. Mas o risco que ele tem de se perder no meio do caminho é grande. Como nós falamos um culto passado aí, o risco de perder a salvação, eu não falei que perde, mas também não falei que não tem perigo de perder.
Então eu não prefiro não arriscar. Então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é ministrado pelo Espírito Santo. Aquilo que ele lê e não entende na mente natural, ele lê um versículo, não entendi. O Espírito Santo vem e dá entendimento para ele. Você entendeu? Tem gente que fala assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Pastor, estou com uma dúvida, não sei o que fazer. Se eu devo namorar o fulano ou não? O Espírito Santo responde. É ele que traz essa clareza para a gente. A importância de ser cheio, que eu quero mostrar aqui, que Jesus, sendo Jesus, precisou receber poder para fazer o que fazia e precisou ser cheio do Espírito Santo para operar o que ele operava. Amém? Então, se ele precisou, nós precisamos também. Então, Jesus fez tudo como homem, não como Deus. O quê? Ele fez tudo como homem, não como Deus? Sim, ele fez tudo como homem. Ele não fez como Deus. Porque se ele quisesse, ele faria. Agora abre lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Filipenses, é lá para frente. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz aí. Tenho entre vocês mesmo o mesmo pensar, que Jesus, existindo da forma de Deus, ele existia, certo? A essência de Jesus sempre foi o próprio Deus. Ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Então, na essência, Jesus nunca deixou de ser Deus. Eu quero que fique bem claro isso. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então vamos por etapa aqui. Pelo contrário, ele se esvaziou. Então, voltando um pouquinho aqui. Existindo na forma de Deus, não considerou, e algumas traduções não usurpou, ser igual a Deus. Como é que pode isso? Ele não quis ser igual a Deus. Ele abriu mão. Nós cantamos aquela música, né? Abriu mão da sua glória. É baseado nesse texto aqui. Ele se esvaziou e ele deixou. Esvaziou do quê? Vamos ver aqui uma lista. Então, na essência, ele nunca deixou de ser Deus. Ficou claro isso? Não deixou de ser Deus. Ele nunca deixou, né, de ser o Senhor, mas a operação do ministério, ele se movia na influência do Espírito Santo. Ele não se movia porque, Jesus era Deus. Ele falava assim, demônio sai dele, o demônio sai gritando. Mas ele era Deus. A gente acha que é por causa disso. Mas não era por causa disso. Quando ele chegou naquela ilha onde o demoniado gadareno estava lá, e o demônio já gritou de longe, já veio nos condenar, nos mandar para o abismo. O demônio, antes que ele pisou na ilha, o demônio já veio gritando, se apresentar para ele. Mas por quê? Porque ele era Deus. Não, é porque ele estava influenciado pelo poder do Espírito. Ele era um homem, Jesus era um homem cheio do Espírito. E por isso os demônios se submeteram a ele. Toda vez que ele curou, toda vez que ele expulsou o demônio, foi debaixo da unção do Espírito Santo. Em Atos, você leu aqui em Atos 10, 38, você leu, o próprio Pedro tinha entendimento, que o próprio Pedro que declara isso. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Amém? Amém. Assim como Deus ungiu, ele falou, você também ungiu a mim para fazer o que eu estou fazendo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então Jesus era ungido. Amém? Quantos querem ser ungido? Amém. Quando alguém põe a mão, ele unge você. Quando ele unge você e você crê, você recebe o Espírito Santo, você agora... A gente fala por aí, tem uns jargões, né, por aí nas igrejas. Ungido! Ó profeta! Não sei o quê. Não é pecado fazer isso. Mas viver isso é melhor. Sabe? Você sabe qual que é o conhecimento correto, né? Você não tem ideia da dimensão do que é ser um ungido de Deus. Ungido de Deus é o demônio submeter a doença a ir embora. Isso é um ungido de Deus. E Jesus fez isso debaixo dessa influência do Espírito Santo. Ele abriu mão, então, de alguns atributos. O que Deus é? Vamos lembrar o que Deus é na escola dominical de hoje.
O que Deus é? Deus é onisciente. E o que é onisciência? Ele sabe de tudo. O que é onipotência? Ele tem todo o poder, pode todas as coisas. E o que é onipresença? Eu falei? Onipresença, onisciência? Onipresença não. E onipresença. O que é onipresença? Vai todo lugar. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E eu quero provar para você na Bíblia que Jesus não fez nada disso. Ele não fez isso. Deus fez. Deus faz. Mas ele não fez isso nenhuma vez. Ele fez tudo como homem, obedecendo correto, justamente. Porque se ele não fizesse isso, até para morrer, como é que você mata Deus? Mas está provado que ele morreu. Ele foi crucificado e morto e sepultado. Não se faz isso com Deus. Deus não pode morrer. Deus não está morto. Propaganda do filme. Deus não morre. Mas como que ele morreu? É a prova que ele agiu e foi possível matar. É a prova que ele era homem. Ele abriu mão do quê? Abriu mão da sua glória, da coroa, da eternidade. Abriu mão de todo o poder que ele tinha. Então ele abriu mão desses atributos aqui. De onisciência. Em Marcos 9, abre aí para você ver. Marcos 9, verso 21. Onisciência, então, recapitulando, ele tem ciência de todas as coisas, ele sabe todas as coisas, então é isso mesmo que fazem para ele. Deus é assim, não é? Marcos 9, 21. É a cura de um menino, e não vamos ler todo o texto, mas o 21 diz assim, ó, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Jesus não sabe todas as coisas? Mas por que ele perguntou? Porque ele não tinha consciência. Ele perguntou muitas coisas, e o que ele sabia? E quando ele falou para um homem chamado Natanael, quando André levou esse homem para conhecer Jesus, ele falou assim, eu sei quem é você. Está aí um judeu correto, e ele elogiou Natanael. E ele, como que você me conhece? Eu ouvi você quando você estava debaixo da figueira. Como que você me explica então? Ele sabia antes. Mas aí já foi palavra de conhecimento, ou uma revelação que Jesus teve, por influência de quem? Do Espírito Santo. Tem coisas que o Espírito Santo me fala, tem coisas que eu pergunto. Amém? Tem coisas que eu estou orando e o Senhor não me revela, e tem coisas que me revela. Então, de vez em quando Jesus tinha revelações, influência do Espírito. E aqui ele não teve, ele perguntou. O menino era endemoniado, é aquele menino que jogava no fogo, jogava na água, e o demônio tentando matar ele, e Jesus pergunta por quanto tempo ele está assim. Então ele não tinha onisciência, ele não usava essa onisciência o tempo todo, senão ele contava a história do menino. Mas eu sei que ele é epilético, que ele é assim, nasceu com tantos quilos, ele ia falar tudo, ele é problemático desde criança, ele ia falar, mas ele não disse, ele perguntou. E não é à toa que as coisas estão escritas. O apóstolo Paulo diz isso, que tudo que foi escrito foi para o nosso conhecimento, foi escrito para que a gente tivesse uma lição de alguma forma. Nada é escrito na Bíblia à toa. Se tem esse Jesus perguntando aqui, é que tem hora que você não tem consciência, amém? Amém. Vocês não têm consciência todo tempo, não tem resposta de tudo ao mesmo tempo, e Jesus não tinha resposta para tudo, toda hora. Essa é a primeira. A segunda é onipresença. Ele não estava o tempo todo no mesmo lugar. E nós já lemos no culto passado sobre João 11. Ele estava sobre a cura de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Quando falaram para ele assim, Jesus, o fulano está morrendo. Mas se ele era Deus, ele tinha que estar lá na hora que Lázaro estava morrendo. Não, ele estava à distância. Não sei quantos estádios de distância, ele estava longe. Quantos quilômetros de distância ele estava, eu não lembro agora, mas ele estava bem distante. Tanto é que levou 4 dias. Vamos fazer as contas aí, 4 dias andando, que distância que dá. Era bem longinho. Para quê? Agora, se ele era onipresente, ele estava lá, curando as pessoas onde ele estava, fazendo o que estava fazendo, e ao mesmo tempo ressuscitando Lázaro. Porque, ao mesmo tempo que o povo estava orando aqui, buscando por Jesus, com certeza Marta e Maria estavam suplicando, Jesus, manifesta agora. Ele podia estar nos dois lugares, mas ele não estava. Então, ele abriu mão
da onipresença. E se ele tinha um corpo, se ele era onipresente, precisava de um corpo. Seria o corpo dele do jeito que é, como Deus, né, glorificado. Não, ele tinha um corpo. E se eu tenho corpo, tem como ser onipresente com corpo? Não dá. Ou eu estou em um lugar, ou eu estou em outro. E Jesus também era assim. Tinha hora que ele não estava nos mesmos lugares. Não, tinha hora não, ele não estava, nunca esteve no mesmo tempo, no mesmo lugar, como Jesus, como Cristo. E por último, onipotência. Abre aí em João capítulo 11, verso 41. Quer dizer que Jesus não tinha todo o poder? Não. Ele era influenciado pelo Espírito Santo. Tudo que ele fazia como homem. João 11. Mas lembro já esses dias, hoje, né? João 11, 41. Achou aí? Amém. Então, João 11, 40. Verso 40. Achou? Amém. Jesus respondeu: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, voltando os olhos para o céu. Amém? Ele foi até o túmulo. Ele podia chegar lá e falar: sai para fora. Eu tenho todo o poder. Eu sou Deus. Não. Ele então tiraram a pedra e Jesus, voltando os olhos para o céu. Aí eu me lembro do Salmo 121, verso 1. Elevo meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro. Na multiplicação dos pães e dos peixes também. Ele levanta os peixes da graça. Ele pede recurso do céu. Ele é Jesus. Ele é o próprio Deus, na essência. Mas naquele momento, ele era o Filho e o Pai, o recurso estava no céu. E ele recorria a Deus o tempo todo. A ressurreição de Lázaro não foi porque Jesus estava ali, mas foi porque Jesus recorreu ao céu. Se fosse só por ele só chegava lá e fazia. Não, mas ele recorre ao céu. Então nós também temos que recorrer ao céu. E às vezes você pensa que você não tem todo o poder, você não é onipresente, você não é onisciente, assim como Jesus não era. Tudo que ele fez por influência do Espírito Santo. E tem gente que não quer a manifestação do Espírito Santo, não crê nos dons do Espírito Santo. Eu sinto muito, você vai ser só um crente. Mais nada. Não vai acontecer nada na tua vida. É como aqueles carros que você vai comprar, ele é limpo, né? Ele não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, não tem desembaçador de vidro, não tem ar-condicionado, não tem nada. Você compra só o carro seco. É carro? É. Serve alguma coisa? Serve. É um veículo? É. Mas não é o melhor. Amém? Amém. Quantos querem ser servos de Deus melhores? E influenciar as pessoas? Tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que receber o Espírito Santo. Porque senão o próprio Jesus, que abriu mão de todos esses atributos que ele tinha, para poder mostrar para nós a limitação humana como homem. E o segredo, recorre ao céu. Recorra ao céu. Jesus recorreu ao céu, por isso que ele fazia o que ele fazia. Não é porque ele era Jesus, gente. É porque ele recorria ao céu. Está debaixo do nosso nariz, está na nossa cara e a gente não entende. E isso se deve ao ministério do Espírito Santo. Jesus, o ministério dele foi salvar, chamar o perdido, mostrar o caminho para o Pai. Agora, o ministério do Espírito Santo é nos encher de poder. O ministério do Espírito Santo é nos dar revelação, é nos dar dom de sabedoria, de cura, sabe, dos demônios sair quando a gente impõe as mãos, a gente ministrar a palavra, não ser só letra, sabe, que o próprio Deus falando na tua boca, é isso que ele quer. Eu faço reunião em casa, não sei para ninguém, vai ninguém. Quando você for cheio do Espírito Santo, a pessoa entrando no portão, ela já vai ser influenciada pelo Espírito Santo. Quando estiver falando, o Espírito Santo que está em você vai ministrar na vida dessa pessoa e vai convencer do justiça, do pecado e do juízo. E a pessoa no final da célula vai falar assim: eu quero aceitar Jesus. Por quê? Por causa da influência do Espírito Santo. Amém? Você está entendendo isso? Amém. Então, lá em 1 Coríntios 12, 1, deixa aberto aí. Isso é uma base para operarmos no Espírito, com toda ousadia. Sabe o que diz antes um pouquinho aí? João 14, 12. Já está aí em João mesmo. João 14, um pouquinho para frente. João 14, 12. Diz aí. Quem achou? Em verdade lhes digo, que aqueles
que crê em mim fará também as obras que eu fiz, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Agora, olha aqui, olha a profundidade desse versículo aqui, vou ler de novo. Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Amém? Vamos pensar no máximo aí. A Tabita, a menina que estava morta, o filho da viúva, que ele chega no meio do funeral, da marcha fúnebre, ele para o enterro e levanta o menino também. Aí tem o Lázaro, que é o mais famoso de ressurreição. Então o máximo que ele fez foi ressurreição. Ele falou que a gente vai fazer a mesma coisa. Aí ele continua. As mesmas obras que eu fiz e outros maiores. Eu fico pensando, o que é maior que ressuscitar um morto? O que é maior que chegar num lugar, a pessoa está morta ali, dentro do caixão, e eu falar para ela se levantar, e ela se levantar, e voltar à vida, e viver mais, sei lá, 30 anos para frente. O que é maior que isso? Eu não tenho dimensão. Você tem dimensão? Você sabe me explicar o que é maior que isso? Talvez, né, alimentar uma multidão como Jesus fez com pouco recurso. Você ter um pão na mão e chegar na cidade e falar assim, senta todo mundo aí. Jesus me mandou aqui para alimentar todo mundo. De repente aparece uma cesta básica na mão de cada um, sem você ter recurso nenhum. Eu estou falando de essa ilimitação. Porque o Espírito Santo não é limitado. Qual é o poder de Deus? Não tem dimensão do poder de Deus. Deus é tão poderoso que ele falou assim, ó, eu vou criar o universo. Ele falou, haja luz. Não foi um negócio, ele não preparou, nem não juntou as ferramentas, né, os recursos, né, a matéria-prima. Da onde que ele tirou a matéria-prima? Para fazer o Sol, a estrela, o universo todo. E diz os cientistas, e eles estão corretos, que o universo está em expansão, não parou. O universo ainda está esticando. Aonde ele arrumou material para fazer isso? Na cozinha da mãe? Eu não entendo. Então o Evangelho tem que ser essa aventura para nós, tem que ser essa coisa que cativante, essa coisa que deixa você doido, pirata, dá um nó nos seus neurônios. Tem que ser, Deus é isso, tem que ser assim. E se for essa coisa chata de ir para o culto e cantar um corinho, isso ninguém quer ir, porque tem coisa mais atrativa no mundo. Tem rave. Como é que você supera uma rave? Como é que você supera? Com essas coisas. O Evangelho de Cristo é esse. É cheio de poder. E esse poder só vem do Espírito Santo. E tem gente que não quer o Espírito Santo. Não, eu sou tradicional. Eu sou... vontade. Não dá para... Mas eu te falo, eu só quero ler a Bíblia. Eu não gosto muito desse negócio barulhento. Mas quem define isso não somos nós. Você acha que a gente é barulhento que a gente quer? Não, a gente faz na influência, no rio, da fonte que é Deus. Nós fazemos as coisas dessa forma. E se tivermos pessoas desse jeito, uma igreja dessa forma, todo mundo vai querer ir. Olha o tamanho que está a Constituição dos Outros. 2.500 habitantes, pequenininha. De repente, está cheio de gente lá no hospital e eu vou de repente lá para fazer uma consulta também, mas o Espírito Santo me enche lá, me dá uma direção para eu sair, pôr na mão de todo mundo lá dentro, daqui a pouco está todo mundo de alta. É isso que ele quer. É gente na farmácia e na falência, porque não vende remédio. Tem que fazer outra coisa na vida. Né? Deus abençoe os farmacêuticos. Mas eu quero que tenha farmácia, gente doente. Eu imagino Jesus e os curandeiros da época, porque Jesus passava num lugar e fazia um arrastão. Todo mundo que estava doente, não vendia mais cadeira de roda, naquela época não existia, mas não vendia mais muleta, né? Porque Jesus passava por aqui no lugar. Mas porque era Jesus, ele era o Filho de Deus. Não, gente, ele era um homem influenciado e cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. É isso que eu quero que você que está em casa aí também entenda. Ah, mas quando chama para frente eu tenho medo. Aí vai pôr as mãos, a pessoa faz cair lá e fica no cantinho. Para com isso. Você precisa deixar de ser um crente normal para ser um crente sobrenatural, um homem de Deus, ungido com o poder e com o fogo do Espírito Santo. Quantos querem isso? Então eu quero isso. Ah, mas principalmente para os jovens, né? É vergonhoso ele ser cheio do Espírito. Porque de repente ele convidou alguém para ir na igreja com ele, um jovem, e o Espírito Santo vai tomar ele lá, e ele fala, não, Espírito Santo, agora não, que eu estou com vergonha do fulano que eu trouxe o cara aí. Não fala em línguas, não cair, então piorou. Não. Se continuar assim,
Não vai ter como. Ele não vai descer sobre você e não vai porque você tem vergonha do poder de Deus. Mas quando nós abrimos a nossa vida, damos a cara a tapa, Senhor, faça o que o Senhor quiser de mim, eu tenho certeza que paralítico vai andar através das suas mãos, surdo vão começar a ouvir, cego vai começar a enxergar, criança que às vezes eu encontro com pessoas aqui, principalmente na nossa região, tem muita criança com problemas assim de paralisia, né, na época não tomava vacina, aí vinha, sabe, criança de 5, 6 anos na cadeira de roda. Eu passo assim, eu falo, Deus, qual vai ser a hora? Eu preciso chegar para sua mãe, para a mãe e perguntar, a senhora quer que eu ore? O que a senhora gostaria que ele fizesse? Eu gostaria que ele andasse. Fala assim, então, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, eu quero orar pelo teu filho. Menino, levanta. E aquele menino começar a mudar o osso e ficar de pé. O que vai acontecer na cidade? Cristo será conhecido. Por que o mundo, por que as pessoas não querem ir para a igreja? Porque a igreja é covarde. E é covarde porque não tem o Espírito. Porque quem tem o Espírito não é covarde. Não há covardia. Quem tem o Espírito topa tudo, até morrer por Cristo. Por que os discípulos topavam tudo? Porque eles eram cheios do Espírito. Assim como Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, os discípulos também foram. No primeiro texto que a gente leu, ele entrou na casa e disse o quê? Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Mas de qualquer jeito? Não. Jesus tinha dito para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eu quero esse poder. Quantos querem esse poder? Amém. Queremos começar uma igreja em Conceição dos Ouros, em Santa Rita, dessa forma, com esse entendimento, entendendo que o próprio Jesus precisou passar por tudo que era justo, e como homem, não como Deus, ele fez o que ele fez. E como homem, não como Deus, nós vamos fazer o que Jesus falou para a gente fazer. O que está escrito sobre nós é o que vai acontecer. Eu creio nisso. Você crê? Amém. 1 Coríntios, então, capítulo 12, quem achou? Capítulo 12. E uma das coisas também é a leitura da Bíblia. Se a pessoa... eu não gosto de ler a Bíblia. Eu prefiro ouvir. Eu prefiro comprar o CD do Cid Moreira e escutar a Bíblia narrada, né? Porque eu tenho preguiça de ler. Mas quem lê a Bíblia cheio do Espírito Santo é outra história. É outra viagem, meu filho, você não faz ideia. Quem lê a Bíblia cheio do Espírito, ele penetra no versículo de tal forma que ele vai lá atrás do versículo e tem Nárnia atrás do versículo. É um outro mundo. É coisas que ele... É igual o Nárnia mesmo, entrar no guarda-roupa e ter uma nação atrás da porta do guarda-roupa. E a Bíblia é assim, o versículo, pra gente que não tem o Espírito Santo, é só um versículo bonito, ele até chora. Mas para quem é cheio do Espírito Santo, atrás do versículo, meu Deus, tem uma expansão de conhecimento num versículo só. Ele consegue pregar 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, sem a perder de vista assim, os sermões que ele vai ministrar num versículo só. Por quê? Nossa, esse pastor fala muito, hein? Meu Deus, que conhecimento! Olha só como é que esse pastor fala. Eu queria... E fica ali babando, olhando com o olho na minha testa. Por quê? Porque você é preguiçoso e não quer o Espírito Santo. Ler por ler é chato pra burro. Vai ler a Bíblia por ler, pra você ver, participar de um curso teológico, num seminário, à toa, como estudo qualquer, não vai prestar. Você vai cansar, vai dar sono, você vai dormir. E tem gente que já começou a ler a Bíblia em cima da cama assim, e acordou depois de sei lá de quanto tempo, com a cara na Bíblia. Assim. E uma babada bem dada no meio de 2 páginas. Grudou e aí rasgou na hora de abrir de novo. Porque dá preguiça. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele está numa aventura. Mas que aventura? E se você não viver essa aventura, vai ser chato ir para a igreja. Vai ser chato participar de culto, vai ser chato tocar, vai ser chato cantar. Aí você está toda hora cantando e abrindo a boca. Toda hora. Por quê? Porque você está só na carne. Jesus não estava, apesar de ser homem, carne, ele não estava na carne. Ele estava viajando no Espírito. Ele estava surfando na onda do rio de Deus. Amém? Amém. E é isso que a gente tem que fazer.
Por que ninguém converte na célula? Porque é chato. Por que ninguém vai para a igreja? Porque é chato. Fala assim, eu não ia também. Tem que ser um lugar onde atrai. E o Espírito Santo é esse agente contagioso, pegajoso, parece mel, tem doce, gruda. A gente não, né, parece que um monte de abelha acha um pão de mel assim e gruda tudo ali. Nós somos assim, atraídos pela doçura do Espírito Santo e do poder. Ao mesmo tempo que ele é doce, que ele consola, ao mesmo tempo que ele é um guerreiro que expulsa um demônio. Sabe, é um negócio louco. Amém? Amém. Depois disso eu creio que você vai querer ser cheio do Espírito Santo. Amém. Eu acho que eu espero, né? Que você queira ser cheio do Espírito Santo. Depois dessa. Então, quem achou aí? 1 Coríntios 12, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala agora. Agora, depois dessa base, agora que eu vou começar a pregar. Porque não tem jeito de eu falar sobre isso aqui, que eu vou ler, sem falar o que eu falei para você antes. Agora a gente entende o que está escrito aqui em 1 Coríntios 12, verso 1. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, e algumas traduções ignorantes, com respeito aos dons espirituais. Amém? Está muito claro aqui. Não quero que vocês sejam ignorantes ou desinformados. Eu gostei dessa tradução aqui, desinformado sobre os dons espirituais. Aqui uma preocupação do apóstolo Paulo. E essa mensagem é para quem? Essa mensagem é para nós. É para todos nós essa mensagem. Mensagem que a gente recebe de Deus depois de muitos anos. Quantas gerações isso aqui foi escrito? E foi escrito para quem? Para nós. Agora eu estou repetindo na minha sala. Para vocês, igreja, comunidade da fé de Minas Gerais, de Santa Rita, de Constituição dos Ouros, Rede, Esperança e qualquer um que estiver me assistindo. Não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Mas será que eu tenho dom? Essa não é a pergunta certa a fazer. Não é a pergunta correta. Será que eu tenho dom? A pergunta certa é outra pergunta. Senhor, isso, exatamente. Como eu recebo? Porque os dons veio para todos os homens. Joel capítulo 2, verso 28, diz que nos últimos dias, agora vamos abrir um parênteses aqui. Você crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. O acordo de paz, porque o relógio de Deus não tem relógio, é só uma metáfora. Mas o relógio, se tivesse, Deus tivesse um relógio para a volta de Cristo, seria Israel. Tudo estava focado lá em Israel. A gente tem que ficar de olho, o mundo inteiro tem que ficar de olho em Israel. Dependendo dos fatos que acontecem em Israel, Jesus está voltando, está perto, ou está chegando, está às portas. O que está acontecendo nos últimos tempos é um acordo de paz. E se você for ler a Bíblia, está recheada de informação sobre Israel, sobre acordos de paz. Isso começa lá em Daniel, profetizando, e sobre os tempos, metade de um tempo e tempos. Que é uma coisa que não vou explicar aqui agora, mas já ministrei na igreja, não sei se se lembram, falando sobre Apocalipse, sobre os tempos que as coisas, os tempos do fim. Então, lá em Israel, que é um relógio de Deus, já está acontecendo um acordo de paz. Muitos países já, os Emirados Árabes, já fecharam um acordo. Se eu não me engano, 10 países que já fecharam um acordo. E parece que falta apenas alguns detalhes para isso ser concretizado, para dar um número correto de países que vão se aliar a Israel e fazer um acordo de paz para o anticristo se assentar e reconstruir o templo, e o anticristo se assentar no templo lá em Jerusalém e declarar: eu sou Deus. Está faltando um pouco. E esses dons que nós recebemos de Deus é para que, antes que chegue esse tempo, a gente seja cheio do Espírito Santo para poder avisar essas pessoas e converter o máximo de pessoas possíveis para serem salvas. Deus tem um plano para nós. E o único jeito que ele achou de fazer isso, porque ele era Deus, estava no céu. Ele não podia nem tocar no homem, nem se revelar ao homem, senão o homem morria. Então, como que ele fez isso? Então, vou me tornar homem para poder olhar face a face com ele, tocar nele, mostrar como é que se faz, gerar uma turma, uns discípulos, e daí, depois daí, o plano dele é esse, espalhar a igreja por toda a terra. E depois que o meu filho morrer, de voltar para o céu de novo e ser recebido na glória novamente, eu vou enviar o mensageiro, vou enviar o Espírito Santo para que eles sejam cheios de poder e possam falar da palavra e lembrar de tudo que Jesus falou
Amém? Porque como é que ele vai lembrar de tudo que Jesus falou? Através do Espírito Santo. Então, nessas 3 etapas, ele tinha um plano. Como Deus tinha um plano, como Jesus tinha um plano, e como o Espírito Santo agora é a última parte. E essa última parte, os tempos do fim estão chegando aí, essa última parte agora, para a gente operar e fluir no Espírito como nunca fluímos na história, um avivamento sem precedente. É isso que a gente espera para os tempos do fim, de jovens se levantando nas escolas, e gente sendo curada nas escolas, sendo curada nas empresas, uma bagunça santa acontecendo em toda a cidade, e pessoas dizendo, jornal declarando, falando que coisas absurdas estão acontecendo na terra. Por quê? Porque os filhos de Deus resolveram se manifestar. Amém? Amém. É o que diz a palavra, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Somos nós. Então, Paulo está dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito à palavra. O verso 2 diz que nós deixamos de ser conduzidos pelos ídolos. Olha o verso 2 aqui. Ó. Vocês sabem que quando vocês eram gentios, se deixavam conduzir por ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Verso 3, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Olha os dons agora. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida para uns, visando um fim proveitoso. Porque é dada a medida do Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a um é dado o mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, e a um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só mesmo, o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Amém? Diga assim, glória a Deus. Amém. Você quer uma lista? A lista está aqui. Em qual que você deseja, qual que você se encaixa, porque para cada um, está dizendo aqui, não é para certas pessoas, para cada um, Ele repartiu conforme a sua vontade. Um para isso, outro para aquilo, mas Ele quer que se manifeste. Agora nós servimos a um Deus vivo, e antes aqui no verso 2 diz que a gente era influenciado pela idolatria. Você foi criado, talvez, em outra religião, e você foi conduzido por aquilo. O Salmo 115 fala que quem serve aos ídolos se torna como ele. E como é que é o ídolo? Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Torna semelhante a ele aqueles que o servem. Então, quando eu sirvo a um ídolo, eu me torno como ele. Quando eu adoro a certa entidade, eu me torno como ela. Quem nós adoramos agora? Jesus. A Deus, a Jesus. Então eu me torno como Ele. Se eu sou como Ele, em nome de Jesus sai demônio. Em nome de Jesus seja curado. Amém? E eu sou usado por Deus. Então eu sou influenciado pelo Espírito Santo. Isso foi profetizado em Joel, que eu já li, Joel 2:28. Agora em Mateus 22, verso 29, diz assim, eu estou lendo bastante para você ficar bastante convencido, tanto que estão aqui e os que estão em casa. Mateus, e é bom se tiver uma caneta, você marcar isso. Mateus 22:29 diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. Então uma coisa puxa a outra. Quando eu não conheço a Escritura, eu não conheço o poder de Deus. Eu não conheço. Esse é o erro de vocês. Esse é o erro da igreja contemporânea. Estão voltada para dinheiro, estão voltada para prosperidade, falei, né? Estão voltados para status, né? Para ser bajulado, para jogar confete, né? no título do pastor, né? Do presbítero, do apóstolo, do profeta, mas ninguém está fazendo a coisa correta. Qual é a coisa correta? Ser cheio de Espírito. Eu sei que tem muitas igrejas que estão fazendo a coisa correta, mas infelizmente na nossa época está voltando para o homem, para o próprio umbigo. Você pode, você vai ganhar, é teu, tudo bem, Deus já, em todas as promessas de Deus, nele está o sim, eu sei disso. Mas a
A intenção real de Deus era encher cada cristão do Espírito Santo. Essa é a intenção real de Deus. Encher cada cristão. Por que Jesus veio morrer aqui no nosso lugar? Primeiro para salvar e depois para poder enviar. Ele falou, se eu não morrer e não voltar para o Pai, eu não vou poder enviar. E se Jesus não enviasse, não tinha poder na terra hoje. Hoje tem poder porque o Espírito Santo, Jesus morreu e por causa da morte dele, ele foi para o Pai e o Espírito foi enviado. Amém? Você está vendo que uma coisa completa a outra? Uma coisa puxa a outra, é um efeito dominó. Sem uma coisa não tem a outra. Então se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, não adianta ter roupa de crente, penteado de crente, perfume de crente, andar como crente, falar como crente e não ser cheio do Espírito Santo. Tem uma Bíblia de estudo. Se não lê, nem é normal. Comprou Bíblia de estudo para quê? Para dar uma dor na coluna para você carregar para a igreja, porque o negócio é pesado. Você tem a arca assim, para que ter? Olha aqui minha Bíblia de estudo, revista e atualizada, corrigida e ida. O que adianta a Bíblia ser revista, corrigida de estudo, mas você não estuda? Mas você não quer ser cheio do Espírito Santo? Então não adianta nada. Então errais por não conhecer. E Oséias 4,6, não precisa abrir não, Oséias capítulo 4, verso 6, que diz que meu povo está perecendo ou morrendo por falta de conhecimento. E o conhecimento está no Espírito Santo. Conhecimento na carne não adianta. Quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a ser cheio de conhecimento. E aí, você tem palavras de conhecimento, a lista que a gente leu aqui. Você tem palavras de conhecimento, você tem revelação no Espírito, você lê um versículo, você viaja atrás daquele versículo, você tem um entendimento daquele versículo, 3, 4, 5, 6, 7 entendimentos no mesmo versículo, porque as revelações são inúmeras que nós temos, são múltiplas. Por isso Paulo diz, quanto aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes. Não seja ignorante, não se afaste do dom. Amém? Não corra do dom. O dom está aqui, está correndo para lá. Não, você tem que correr para o dom e pular desse rio. Por isso, mas eu não tenho dom. Tem. Você só não sabe, não te disseram ainda. Mas Deus quer te usar de forma poderosa. Amém? Amém. Então, para encerrar aqui, nós precisamos fazer o que então? A pergunta não é que dom que eu tenho. A pergunta é o que fazer. O que fazer? Crer. Amém. Você crê que Jesus morreu? Amém. Amém. E ressuscitou o terceiro dia? Amém. Que ele foi para o Pai Amém. e que o Espírito Santo foi enviado? Amém. Amém. E que nos últimos tempos o Espírito seria derramado sobre toda a carne? Amém. Amém. É só você crer e confessar isso. Que dia que vai acontecer? Não sei. Quando você é batizado com fogo e falar em línguas? Não sei. A pergunta é se você quer. Essa é a pergunta. Porque tem gente que ouve, mas não quer. Então Deus, ele é tão educado, ele não vai fazer enquanto você não permitir que ele faça. Você só vai ser levado aonde você se permitir ser levado. Ele não vai pegar você, né, e forçar você a ser o que você não quer ser. Mas só tem um jeito de, como igreja, só tem esse poder de, como igreja, nós atingirmos ao mundo inteiro, só sendo ungido pelo Espírito Santo. Sem a unção e a influência do Espírito Santo, nós somos só mais um bando de gente reunido, neurótico, fanático, né, usando doutrina com uso e costume, apenas gente chata condenando os outros. Só isso. É só gente chata dando trabalho para pastor, resolvendo pepino, descascando abacaxi. Só isso. Só reunião de assembleia para ver quem que vai ser o presbítero agora. Só encheção de saco. Verdade, irmãos. Estou falando a verdade aqui para o YouTube. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade é nua e crua, é essa. Nós, para sermos igreja, só tem um jeito, ser cheio do Espírito. Um por um. Amém. Porque eu vou ler Atos. Se você for ler Atos a partir do capítulo 2, depois que eles foram cheios, ele fala que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles eram cheios do Espírito Santo. Eles acabavam de fazer alguma coisa. Tem um episódio lá que eles deram as mãos para orar. Se não me engano, no capítulo 4. Eles deram as mãos para orar. E aí o lugar onde eles estavam tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo. E com ousadia e coragem pregavam a palavra. Isso foi depois da perseguição. Agora pensou, nós estamos aqui 5, 6. A gente tem 6. 6 pessoas. Entra alguém aqui agora, chuta essa porta, tipo um bope do inferno, entra aqui e mata um de nós.
Aí você faz o quê? O quê? Eu vou correr para minha casa. Vou ficar quietinho, porque o fulano morreu porque eu estava pregando. Eu vou calar minha boca. Não foi o que aconteceu em Atos. Depois do capítulo 6, onde Estevão foi morto, a igreja começou a ser perseguida por todo lado. E diz a palavra que a igreja começou a crescer na primeira perseguição. Aonde eles iam pregando a palavra, não calaram a boca. Agora aqui chove, a pessoa não vai no culto. É ficar indignado? Não é. Eu não tenho tempo para perder. Não tenho tempo. Não tenho tempo nem paciência para perder. Mas nós precisamos de gente que quer o Espírito Santo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, seus problemas acabaram. Pelo menos espiritualmente. Você pode até ter natural, mas espiritualmente não tem segredo. Você é corajoso, você não faz pergunta, você não quer saber, você quer quebrar o pau, arrancar a espada e derrubar demônio. É isso que você quer. Você quer pregar o evangelho. Você não dá trabalho para o pastor, você ajuda ele agora. Gente problemática não é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele não falando que não vai ter, ele vai ter, mas ele mesmo discerne mesmo, ele mesmo corrige ele mesmo, ele disciplina ele mesmo, entendeu? Alguma coisa, pastor, para você corrigir, mas são mínimas. Por quê? Porque ele já tem consciência de todas as coisas. Então, assim como Jesus precisou ser cheio para fazer o que ele fez, nós precisamos ser cheios para fazer o que ele fez. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida. Evandro, vem para cá. Agora você vai orar. Sentado, você aparece ali. Mas eu estou muito feliz por estar realizando esses cultos. E eu peço para vocês da Rede Esperança, peço para vocês da Comunidade da Fé, vocês que estão aqui, os que vão nascer aqui em Conceição dos Ouros ainda, que não tem como ser igreja se não for cheio do Espírito Santo. Não tem como ser cristão se não for cheio do Espírito Santo. Então eu quero pedir para o Evandro orar aqui, que o Espírito Santo dirigir ele para esse fim, para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. A começar de nós. Amém? Amém, Evandro. Senhor, nós te exaltamos por essa palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, Senhor. Que a partir, Pai, deste momento, que cada um está ouvindo essa palavra, Senhor, que nós venhamos a buscar mais os dons do Espírito. Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos cada vez mais cheios do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, assim como foi falado aqui, Jesus, que nós estejamos dispostos, Pai, dispostos a ler a palavra, Senhor, dispostos em nome de Jesus a não simplesmente ler um versículo de forma vazia, Pai, mas que nós estejamos orientados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Que aqueles, Pai, que se encontram desanimados, aqueles que se encontram abatidos, Pai, que eles tenham ânimo, Senhor, para buscar mais, Senhor, buscar mais conhecimento, buscar mais sabedoria, Pai, porque nós sabemos, Pai, que assim como Jesus fez grandes obras e Ele disse que nós faríamos ainda maiores, Pai, nós cremos nisso, Senhor, nós tomamos posse disso, Senhor, em nome de Jesus. Por isso eu te peço, Pai, não só nós que estamos aqui nessa sala, Senhor, mas a cada pessoa que está ouvindo, Amém. Senhor, que elas sejam cheias Recebam, do sejam Espírito, cheios Pai, na sua seja sala, onde eles onde você estiverem estiver, ouvindo agora, fogo Pai, de Deus que elas venha sejam sobre a cheias vida. do Espírito Nome Santo, em nome de Jesus. Que elas possam, as pessoas possam ver a Tua glória refletindo na vida delas, Pai. Que elas possam impor a mão sobre as pessoas e as pessoas serem curadas. Essa é a nossa E vontade. quando elas falar, Nosso Pai, desejo, as Jesus. pessoas sintam, Senhor, em nome de Sim, meu Jesus, Deus. a Tua unção através da vida de cada um, Sim, Senhor. Senhor. Nós exaltamos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Senhor. Deus. Nós agradecemos ao Senhor por este Queremos, ensinamento, Senhor, por essa palavra, cheio. Pai. Nós, em nome de Jesus, abençoamos a cada pessoa, Senhor, Sim, que meu está Deus. aqui, Senhor, Sim, nessa Senhor. sala. Cada pessoa que está ouvindo, Senhor, em nome de Jesus. Leva uma graça, Senhor. As pessoas que estão na casa delas, Pai, que elas possam ter ousadia, Senhor, Sim, em nome Senhor. de Jesus. Amém. Se houver algum Eu creio. enfermo na casa delas, que elas possam Declaramos, impor as Senhor. mãos sobre Declaramos essas cura. pessoas, Senhor, em Que nome haja de unção do Jesus. Espírito, Nós unção do declaramos a Espírito, cura Senhor. sobre a vida de Sobre cada cada um, casa, Senhor, em cada nome de vida. Jesus. Senhor, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa Sim, vida, Senhor. Senhor. Que nós sejamos cada vez mais cheios de Ti, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.